a correção da atividade do primeiro ano, tá? Página 38 do livro História das Cavernas ao Terceiro Milênio. A questão 1, ela diz: leia as afirmativas abaixo sobre a evolução do ser humano, em seguida identifique as afirmativas corretas e some o valor correspondente a elas em seu caderno. O item 1 vai dizer: o Homo habilis foi o primeiro a fabricar instrumentos de pedra, osso e madeira. Daí a gente sabe que o Homo habilis ele surgiu mais ou menos entre 2 e 1,5 milhões de anos, né? Eles não viviam mais em árvores, já mediam aproximadamente 1 metro. E que o nome deles, habilis, vem exatamente disso, deles terem desenvolvido essa habilidade de trabalhar com instrumentos, né? Que vai facilitar e muito na questão da sobrevivência. Então, este item está correto. Acredita-se que o gênero Homo tenha surgido na África há aproximadamente 2 milhões de anos. Então, assim, antes disso, a gente tinha o Australopithecus boisei, né, que tinha realmente um crânio maior que o Australopithecus africanos, media perto de 1,2 metros de altura, né, que também poderia ter utilizado ferramentas, tá? Só que, na verdade, literalmente, o gênero, né, ele vai surgir, como eu falei anteriormente, entre 2 e 1,5 milhões de anos, que é quando a gente tem o surgimento do Homo habilis, que é o do item anterior. O que faz com que essa questão esteja correta, somando 1 e 2 é igual a 3. O item 1 e o item 2 estão corretos. Na questão 2, nós temos o seguinte: reescreva as afirmativas incorretas, tá? Eu vou até deixar aqui para a gente poder ir vendo as afirmativas. Reescreva as afirmativas incorretas, corrigindo-as, né? Então, vamos lá. O Homo neanderthalensis, ele conviveu com o Homo sapiens, tá? Que fabricava instrumentos de pedra, e também ele já se vestia com pele de animais, já tinha o hábito de enterrar os seus mortos, tá? Apenas a espécie do Homo sapiens é que desenvolveu a técnica da cerâmica, da metalurgia, a agricultura e a criação de animais. E no item está dizendo que quem desenvolveu isso foi o neanderthalensis, tá, pessoal? Então, assim, lembramos que eles conviveram, tá? Porém, quem desenvolveu essas habilidades foi o Homo sapiens. Na 2 vai dizer: a espécie a qual pertencemos é a do Homo erectus, que além de ser a primeira a caminhar completamente ereta, desenvolveu a linguagem falada e escrita. Só que nós sabemos que nós pertencemos, digamos que a linhagem, né, do Homo sapiens, tá? E que foi esse que desenvolveu a linguagem falada e a escrita. No caso, o Homo erectus, ele vai ser um dos principais a andar de forma ereta, tá certo? Quando a gente vai ter, por exemplo, o Australopithecus, ele ainda vai vir com a postura bípede, tá? E aí depois a gente vai no processo evolutivo, né? Segundo a teoria do darwinismo social, ou do darwinismo, gente, desculpa, darwinismo social é outra coisa. O Homo erectus é que ele vai andar completamente, literalmente, completamente ereto. Que aí quando ele começa a dominar o fogo, a lascar pedra, utilizar as cavernas como habitação, e também vai ser a primeira espécie a sair da África, tá certo? Na questão 3, o que significa dizer que o homem americano não é autóctone? E como os cientistas chegaram a essa conclusão? Gente, autóctone é aquele que é, digamos que natural, ou digamos que seja nativo, tá?
Então, assim, quando a gente diz que o homem americano não é autóctone, a gente quer dizer que, na verdade, ele não surgiu no nosso continente. Ele migrou, ou seja, ele veio de uma outra região para a nossa. E como os cientistas chegaram a esta conclusão, né? Eles chegam porque, assim, não se encontra fósseis humanos anteriores ao Homo sapiens. Por exemplo, na África se encontram vários grupos que vão dizer que existiam hominídeos antes do Homo sapiens. Só que, por exemplo, nas Américas não se encontra. Os fósseis mais antigos que nós temos, eles vão ser sempre do Homo sapiens. Quer dizer o quê? Que eles migraram para cá e não necessariamente que eles nasceram literalmente aqui. Questão 4. O que afirma a teoria de Clovis? Qual é a relação das descobertas arqueológicas feitas na América do Sul com essa teoria? Pessoal, até 1970, compreendia que a chegada do homem à América ela tivesse ocorrido pelo Estreito de Bering, tá? Pelo menos menos de 12 mil anos, né? Porque essa hipótese ela vai se basear na descoberta dos artefatos encontrados na região de Clovis, que é no estado do Novo México, pertence, né, território dos Estados Unidos. Só que as descobertas mais recentes e os vestígios que foram encontrados no Chile, por exemplo, no Brasil e no Brasil também, eles vão causar um recuo, quer dizer o quê? Que a datação proposta pela teoria de Clovis, ela vai abrir espaço para novas teorias e essas vão dizer, os vestígios, os fósseis que são encontrados no Chile e no Brasil, eles vão dizer que há muito mais tempo já existiam, já havia a possibilidade do homem ter chegado aqui nas Américas. Então, na teoria de Clovis, menos de 12 mil, nas descobertas no Chile e no Brasil, inclusive na Argentina, vão dizer que, na verdade, já fazia mais tempo, porque os fósseis encontrados nesses locais, eles são mais antigos. Na questão 5, tem um pequeno texto que diz: Charles Darwin foi o primeiro cientista a publicar uma teoria importante sobre a origem e a evolução do homem. Foi também o primeiro a apontar a África como lugar de origem do homem. Pesquisas realizadas nos últimos 100 anos vieram em abono da teoria de Darwin. E o que seria essa teoria de Darwin, né? Segundo a teoria de Darwin, que vai ser o evolucionismo, ele vai dizer que o ser humano, não só o ser humano, né, todas as espécies, elas se originam de organismos mais simples. E no decorrer do tempo, elas vão se transformando, elas vão sofrendo transformações e vai havendo o que nós chamamos de evolução. Tá? Então, assim, vai haver uma grande variação entre os indivíduos de uma mesma espécie e aqueles que possuírem as características de adaptação, aquelas que tiverem que conseguirem se adaptar mais fácil ao ambiente, elas vão ter mais chance de sobreviver e de gerar descendentes. Aquelas espécies que elas não se adaptam com facilidade, né, elas infelizmente estão fadadas ao fracasso, o que vai causar-lhes a morte e a não produção de descendentes, que é o que ele vai chamar de seleção natural. Quem se adapta, sobrevive. Quem não se adapta, morre. E aí ele falou adaptação e, infelizmente, houve uma mudança no paradigma e ficou, hoje a frase que o pessoal sempre diz, que é do Charles Darwin, é que o mais forte sobrevive, quando na verdade é o mais adaptável que sobrevive, não necessariamente o mais forte fisicamente, não é? Na questão 2, vai dizer, justifique a afirmativa de Darwin a respeito da África, né? Porque diz que a África ela é o berço da humanidade. Quando a gente está trabalhando com uma época tão distante da nossa, gente, a gente trabalha muito com hipóteses, tá? E daí vai dizer, gente, por que a África é o berço da humanidade? Como é que se comprova isso cientificamente? Gente, pelo menos assim,
Os pesquisadores eles vão chegar nessa conclusão devido à questão dos fósseis. Os fósseis mais antigos, tá? E onde há uma maior diversidade deles é exatamente no continente africano. Isso significa que se os mais antigos estão lá, até que se prove o contrário, até que se encontre os fósseis mais antigos do que os fósseis que estão lá, obviamente aqueles serão tidos como os mais antigos. Tá certo? Vamos aqui rapidinho para a questão 6. É mesmo, a gente passa assim bem rapidinho, literalmente bem rapidinho. Que coisa boa na situação 6. Durante sua trajetória evolutiva, os seres humanos desenvolveram habilidades e tecnologias essenciais para a sua sobrevivência e a melhoria da sua condição de vida. Escreva um pequeno texto sobre cada item abaixo, explicando a sua importância para a vida do homem. O controle da produção do fogo, por exemplo. Quando a gente fala do que trouxe, né, a conquista do fogo ou o domínio do fogo, o que trouxe de bom, né, e de que ajudou na evolução do homem. Gente, a partir do momento que eles conseguem controlar a produção do fogo, vai ficar mais fácil. Primeiro, na questão do aquecimento mesmo, né? A questão do frio. Quando está frio, você próximo ao fogo, você se aquece. Também na defesa contra os outros animais, tá? Na preparação de alimentos, porque, por exemplo, quando existe um tipo de alimento que ele é cozido, né? Existe a possibilidade de consumo, né? A gente vai ver, por exemplo, com tubérculo batata, né, pessoal? A gente vai ver isso com a produção de alguns tipos de frutos, que eles até podem ser duros, mas a partir do momento que eles são cozidos, tá? O que vai acontecer? Vai haver a possibilidade do ser humano comer aquilo. Então vai haver o quê? Uma abertura na dieta dos seres humanos a partir do momento que eles têm o controle do fogo. A cerâmica, né? Os utensílios de cerâmica, gente, eles vão ser muito importantes porque eles vão servir como armazenamento. Por exemplo, se existe um determinado tipo de grão, tá? Esses grãos, eles não precisam ser consumidos imediatamente, porque a partir do momento que nós temos utensílios de cerâmica, já poderiam estes alimentos serem guardados. E claro que o fato de poder produzir algo para que você possa consumir depois, ou inclusive trocar por uma coisa que você não consegue produzir, isso também vai facilitar na questão da formação de excedentes. Ou seja, vai haver uma produção maior, isso pode ser guardado e isso pode ser trocado, tá? O que vai ser muito bom para o desenvolvimento da questão econômica. Tá? E também esses objetos eles vão ser utilizados tanto na questão de servir mesmo o alimento, né? Cozinhar, servir o alimento, como na questão que é muito utilizado em urnas funerárias, né? Porque com o passar do tempo, o ser humano ele começa a se desenvolver e ele começa a compreender que aqueles corpos que já não pertencem mais a este plano, eles ainda assim merecem um respeito. E aí começa essa questão de urnas funerárias, né, de objetos para cultos, tá certo? E isso vai ser desenvolvido a partir da questão da cerâmica. A questão da agricultura, nós vamos ver que é a produção de alimento, que ela é essencial para a sobrevivência, né? E isso vai fazer com que, por exemplo, quando eu aprendo a plantar, eu não tenho que estar o tempo todo me mudando, né? Porque antes disso, o homem ele era caçador e coletor. A partir do momento que, por exemplo, ele começa a criar animais para seu consumo, então ele não precisa ficar com a família toda andando longas distâncias para procurar esse animal. E a partir do momento que ele consegue plantar, ele também não precisa ficar andando longas distâncias de acordo com o tempo que aquele fruto está em determinado local.
Então, por exemplo, ele não precisa, na época da manga, morar na cabaceira, na época do caju, morar no oitizeiro, por exemplo, no pé de serra, onde produz muito isso. Tá? Ou seja, isso vai ajudar para que ele cultive a terra e ele possa escolher onde morar. Vamos aqui para a questão 7. Observe o mapa da página 28, referente às origens de algumas culturas agrícolas e da criação de animais, e com a ajuda de um mapa mundi político atual, responda. A. Em quais regiões do mundo as primeiras culturas agrícolas e a criação de animais foram desenvolvidas? Pessoal, não vou colocar aqui, eu vou colocar só a resposta mesmo para vocês, tá? Basicamente, o início da agricultura vai ser na Ásia, tá? Com o cultivo do arroz, principalmente ali na região da China, a cevada no Egito e o trigo no Oriente Médio. Quanto à criação de animais, por volta mais ou menos de 8.000 antes de Cristo também, já existia a criação, por exemplo, de galinhas na região da Índia, tá? E carneiros no Oriente Médio, tá? Essa questão do pastoreio, ela é uma questão muito antiga, inclusive vejam na Bíblia, né? Fala muito dessa questão do pastor, do pastoreio. B. Em quais regiões a prática da agricultura se iniciou mais tardiamente e o que isso significa? Digamos que as regiões mais que iniciaram esse processo mais tardiamente, que vai ser por volta de 3.500 a.C., né, seria, por exemplo, mesmo na região da Ásia, na região de Mianmar, por exemplo, tá? Por exemplo, na região do Sudão, pelo mapa que vocês, quando estiverem respondendo essa questão, vão estar olhando. Na América, com o cultivo de algodão e feijão. E assim, o que a gente pode concluir é que como eles desenvolveram isso mais tardiamente, digamos que foi que essa prática ela foi levada para essas regiões por outros povos que já haviam desenvolvido essa prática muito anteriormente, tá certo? C. Alguma cultura agrícola foi desenvolvida na pré-história no território que corresponde ao nosso país? Qual? Gente, presume-se, né, a partir de estudos, que a mandioca ela foi cultivada no nosso país mais ou menos em 5.000 a.C., tá? Por exemplo, no que corresponde à região norte do nosso país. E aí faça uma breve pesquisa e relacione os 3 principais produtos agrícolas produzidos no Brasil atualmente, indicando os principais estados produtores e a finalidade do cultivo. Se você for pegar pelo IBGE, tá? Os principais produtos são a cana-de-açúcar, soja e milho, tá? A cana-de-açúcar, ela é produzida também para a questão, além do açúcar, né? A questão do etanol. Mais ou menos pela região do estado de São Paulo, né? Que ele corresponde a cerca de 60% da produção de cana-de-açúcar no país. Também temos a produção da soja, que chega a 49% da produção de grãos no Brasil. Pronto. A partir desses dados, vocês vão desenvolver o texto. A questão 8 começou o periquito escutar minha voz, e como vocês já sabem, toda vez que ele escuta minha voz, ele começa a responder. Observe a imagem e responda as questões. De que material o objeto foi feito? Em que período o ser humano começou a produzir objetos feitos com esse material?
Gente, quando vocês, na aula anterior, a gente falou, né, sobre a questão da pré-história, da divisão, sobre o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Então, este objeto, tá, esse elmo, ele foi produzido a partir do bronze. E, obviamente, se é um objeto de bronze, existia a manipulação do metal, que faz com que a gente possa criar uma datação deles baseado nessa era. Então, a gente vai dizer que esse objeto é da idade dos metais. Bem, qual teria sido a utilidade dessa peça? Isto é extremamente óbvio, né? Partindo-se do princípio que um elmo é utilizado na cabeça, essa pergunta é, no mínimo, interessante. Porque se um elmo é utilizado na cabeça, ele não vai proteger os pés, né? Obviamente que ele era utilizado para proteger a cabeça. Cada pergunta. Esse objeto pode ser relacionado ao texto de Pierre Villard, citado na página 30. Justifique. No período em que o elmo foi produzido, que seria basicamente no século XIII, tá? Antes de Cristo, o ser humano já dominava a técnica de fundição de ferro. Então, quando você analisa o objeto, é possível você perceber que ele confirma as informações do texto. Porque no texto está falando sobre que a descoberta do ferro ela não vai eliminar a fabricação de objetos de bronze. Inclusive, o autor vai citar que os elmos de bronze, por ser mais leves, eles continuaram sendo utilizados, tá? Então, a gente pode fazer este comentário a partir do que se entende no texto do Pierre Villard. Eu imagino que seja esse o nome da criatura. Uma das características da transição do Paleolítico para o Neolítico foi a formação de cidades e a transformação das relações sociais. Com base no que você estudou sobre o tema, discuta as seguintes questões com a turma. Quais foram as consequências sociais da organização humana em cidades, tá? Primeiro, gente, a gente vai entender que diferente das cidades, né, das aldeias, onde não existia a questão da propriedade privada, né, existia mais igualdade, existia uma divisão mais consensual do trabalho. A partir do momento que a gente vai para as cidades, que a gente forma as cidades, a gente começa também a formar o Estado. A gente começa a formar uma classe que manda e uma classe que obedece, tá? E é com isso, com uma classe uma classe dominante, ela começa a dominar também os espaços. E nisso nós vamos ter o surgimento das propriedades privadas. Que semelhanças e diferenças havia entre as cidades, as primeiras cidades e as grandes cidades atuais? Nós temos a questão do próprio Estado, né? Por exemplo, para a manutenção da ordem, tá? Nós vamos ter uma diferenciação social, né? Começa a haver o crescimento da desigualdade social a partir do momento que eu tenho um grupo que detém determinado poder e um grupo que ele vai ser sempre subalternizado, tá? Essas relações de poder, elas vão ser semelhantes entre tanto nas primeiras cidades que foram criadas como nas cidades atuais. Pessoal, essa é a correção da atividade, tá? Espero que vocês realmente assistam o vídeo e consigam ver quais questões vocês conseguiram acertar.